Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. As contradições e hipocrisias do divórcio. É fanfarrice a situação que eles querem comparar com a época de Paulo. É fanfarrice. Vou ler aqui para você, você que já está um pouco adiantado no Evangelho Eterno, você vai ver que é uma palhaçada. O que acontece dentro desses templos religiosos, eles dizem, não, nós não podemos, no divórcio não pode, é proibido. Porque Deus não permite, Deus proibiu. Aí eu vou ler o que Paulo fala. Gente, Maria, para você, viu, você falou para mim falar de Mateus 19, só que você não especificou o assunto. Eu vou falar entre a questão do divórcio. Aí outro dia, se não foi isso, você coloca aí o que era para falar. Porque depois vem a outra parte, Jesus abençoa as crianças, depois vem a outra parte, o jovem rico, depois vem a outra parte, perigo das riquezas, e depois vai para o capítulo 20. Você falou, falar sobre o capítulo 19. Então não dá para falar de um capítulo 19 específico, todo o capítulo, porque são várias partes, né, divisão. Então eu vou falar do divórcio aqui, e eu fazendo a leitura, e eu achei uma fanfarrice. Não nos dias de Paulo, nos dias de Paulo estava beleza, mas nos dias de hoje a pessoa querer comparar a situação de hoje com os dias de Paulo, gente, você vai ver aqui, você vai ver que vídeo maravilhoso que vai. Eu acho que vai ficar muito bom esse vídeo aqui, vai esclarecer muita coisa e vai escancarar a fanfarrice da religião, a hipocrisia, as contradições, as falsidades, as blasfêmias, as profanações. Aí eles querem comparar essa porcaria de hoje, chamada religião, com o tempo de Paulo. Você entendeu? Você vai ver que palhaçada. Você vê, não tem nada a ver. Se você é um religioso, eu gostaria que você escutasse, assistisse esse vídeo e depois ficar aí fazer suas comparações. Olha aqui. As contradições e hipocrisias do divórcio. Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Deixa eu colocar aqui, pronto, já está ali na tela. Deixa eu só regular aqui a tela ali um pouquinho, pronto. Aí. Vamos lá. Pena que esse aqui, no tique-tique, não dá pra gente colocar, né? Como fala? O fundo lá que tem os textos bíblicos. Mas aí você pega a sua Bíblia, você vai acompanhando aí. Mateus 19, do versículo 1 ao 12, no texto da Nova Almeida Atualizada. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse que, por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Está escrito isso aqui, viu? 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Há 6, 7 mil anos atrás tinha crack? Tinha a erva do capeta? Claro que tinha plantação, mas não tinha ela trabalhar. Tinha o pozinho maligno, tinha o uísque, as cachaçaiadas que tem hoje em dia. Quando foi feito, como está escrito, Moisés escreveu, que diz que foi assim o início. Lá no início tinha tanta pornografia, tanta patifaria, safadeza, igual existe hoje. Há 8 mil anos, 10 mil anos atrás, sei lá eu. Naquele tempo tinha tanta traição como tem hoje, tinha tantas pessoas no mundo como tem hoje, tinha tantas mulheres, tantos homens, por aí afora igual lá no tempo, né? Está escrito que Deus não mandou ninguém nos separar, não foi isso. Eu vou ler que não foi isso que Deus falou, não. Está lá como Deus falou que uniu, quando se une, viram uma só carne. Isso aí está escrito. Mas não está escrito que não pode separar, não. Isso aí... Mas então, trazendo para os dias daqui.
nos dias de hoje. Aí já é uma contradição. Os motivos do casamento, que nem hoje em dia. Hoje em dia não existe mais, eu acredito que não, mas uns séculos atrás aí, o fazendeiro lá, sei lá, não sei como que fala, esses poderosos aí, eu acho que tem país que ainda faz isso, que escolhe a noiva pro filho. E vice-versa. A princesa é o pai que escolhe o marido dela, ou vice-versa. Nos dias que foi falado, lá no início, quando foi criado o homem e a mulher, tinha essas coisas? Hã? Tinha esses negócios aí? Salomão casou com quanto? Não foi com teve quase 1000 mulheres, mas não teve uma esposa? Como que eram os casamentos de Salomão? Era em torno de negócios, né? Segundo a Bíblia, ele casava com uma pessoa da Fenícia, uma egípcia, uma tal, com fins comerciais, para fazer parcerias. Então, por isso que ele teve mais de 1000 mulheres, mas não teve uma esposa. Então, quer dizer, gente, vamos ser uma pessoa esclarecida, vamos ter a nossa mente aberta. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? 8. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E outra coisa, aqui é Jesus de Nazaré, ou Yeshua. Está em vermelho, está como sendo ele falando isso. Mas Jesus veio trazer instruções para quem? Para toda a humanidade? Mateus 10, 5 e 6 fala que não. Os gentios e os samaritanos não eram para os discípulos pregar o evangelho. Mateus 15, 24, Jesus disse que veio somente para os perdidos da casa de Israel. Então essas instruções aqui que Jesus estava dando, se é que realmente foi ele que falou essas coisas, ele estava falando aos judeus, aos israelitas, aos que estavam subjugados, estavam sob as leis. Porque foram os judeus que receberam as leis lá no deserto. 10. E o fim da lei foi Cristo. Romanos 10, 4. Então, se é baseado na lei, inclusive até Paulo usou também isso, se é baseado na lei de Moisés, a lei teve fim já quase 2000 anos. Os discípulos, no versículo 10, os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Versículo 11, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. 12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. E outra coisa nessa situação, gente, sabe, você vai vendo outras passagens bíblicas, você vai entendendo que isso daqui que eu acabei de ler, isso aqui é a mesma coisa de miolo de pote. Você sabe o que é miolo de pote? Para quem conhece, quem está ganhando entendimento dos escritos bíblicos, sabe o que é miolo de pote? Sabe aqueles potes que coloca água? Quando ele não tem água, o que tem lá dentro? É miolo de pote, não tem nada. Isso é vazio, o entendimento disso aqui é vazio. Claro, o entendimento desse é bom para aquelas pessoas que são maduros, né? Que não são religiosos, aquelas pessoas que não são escravos. Que nem esse entendimento para nós que não somos escravos, isso aqui é maravilhoso. O que você acha que uma pessoa que está casada, esse tema essa coisa eu vou falar mais para frente. Mas o que você acha que pode acontecer? Por exemplo, a mulher está casada com um cara, com cachaceiro, com viciado. O homem está casado com uma mulher perturbada, briguenta, falastrona, um inferno dentro de casa. O cara pega, não quero mais, velho. Vai pro seu caminho, volta pra sua casa, pra casa dos seus pais. Separou. Ele casa com outra. A mulher
tá com esse cara perturbado, tal. A mulher fala, bicho, eu não quero mais, velho. Sai fora, ó. O que vai acontecer com a natureza carnal dessa mulher e o que vai acontecer com essa natureza? Para a religião, para esses religiosos cabecinha de minhoca, eles dizem que a pessoa vai para o inferno. Mas inferno é sepultura, é cova, é Sheol. Todo mundo vai, porque o fim dessa natureza carnal é a sepultura. Com 1 ano e meio, 2 anos, se desintegra isso, se desfaz e acabou. A alma é o que dá vida para esse corpo. A alma, quando a vida morre, acaba tudo. Eclesiastes 9. Acaba tudo. Acaba sonhos, acaba projetos, acaba estudo, arrogância, orgulho, acaba tudo. Conhecimento, lembranças da terra, emoções, acaba tudo lá na sepultura. E o que volta, hoje que nós conhecemos esse escrito, Eclesiastes 2:7, o que volta de onde veio? O Espírito. O Espírito volta a Deus. 2 Coríntios 4:16, Paulo fala que quanto o nosso ser exterior se enfraquece, o nosso ser interior se fortalece cada dia. Ou seja, carne e espírito, carne e o espírito, natureza carnal e o espiritual não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Então essa separação desse casal, para o espírito não fez diferença nenhuma. Você entende, gente? Que isso é a mesma coisa de miolo de pote? Não tem serventia. Tem assim, para a gente viver livre. Para você ser livre, para você ser feliz. Para você ter um casamento feliz, abençoado. Para você, se você não quiser ser, se você quiser viver solteiro, Paulo mesmo falou, viva solteiro. Você entendeu? Eu não vou explicar aqui que o caso é esse, Carlão. Carlão, qual a diferença de alma e espírito? Não é aqui o negócio. Entendeu, gente? Então não acontece nada, meu. Isso aqui era no tempo da lei. Tem que entender que isso aqui, Jesus estava falando no tempo da lei. Paulo estava no tempo da lei. Paulo usou muitas passagens da lei de Moisés para colocar doutrina na religião. Hoje em dia, nessa religião maldita, vem de Paulo. Paulo doutrinou, Paulo inventou algumas doutrinas. Então, o ambiente de Paulo ali era a época da lei também. Paulo foi fariseu. Paulo fala que na idade dele ninguém batia ele no conhecimento das leis. Então você tem que ser feliz na vida. Eu vou ler depois, eu vou ler lá em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 7, eu vou ler para você o que Paulo fala. Deus quer que você seja feliz. O Deus que nós cremos não é o Deus da religião. O Deus da religião é aquele que castiga, é o que sentencia, é o que quebra a perna, é o que faz barganha. O Deus da religião, ele só faz alguma coisa, entre aspas, se você der 10% do que você ganha, se você for um ofertante fiel, se você sair debaixo de chuva, de frio para catar latinha na rua. Esse é o Deus da religião. Esse Deus não aceita divórcio, porque esse Deus da religião, ele gosta que o pastorzão, o bispão, chegue em casa e desce o reio na mulher. Obriga a mulher a fazer coisas que ela não quer fazer. O Deus da religião gosta disso, mas o nosso Deus, o que nós cremos, aquele Deus que Jesus veio apresentar para aquela mulher samaritana, em João 4, versículo 23 e 24, aquele Deus é o Deus que eu confio, que eu creio, mesmo Jesus não tendo vindo para nós gentios, mas aquele ali ele deixou de exemplo. É aquele Deus que eu creio. Deus, ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então esse Deus, ele quer a felicidade da pessoa, ele quer a paz, ele quer que a pessoa tenha harmonia, ele quer que a pessoa ajude o próximo. Como que você, vivendo com uma pessoa desgraçada, maldita do seu lado, você vai ter paz, você vai ter harmonia, você vai ter felicidade? Não vai ter. Você vai ter um jugo, você vai ter um fardo, você vai ter uma canga pesada para você carregar. Você vai ter uma cruz pesada para você carregar. Agora a religião, para aprisionar as mulheres, usa isso, uma passagem disso aqui, eles fazem um teatro. Umas passagens disso aqui, eles fazem uma homilia assim, toda especial. Aí eles dizem, não, isso aqui é uma exegese, isso aqui é uma hermenêutica e tal, e tá. Em cima disso, gente, escraviza a mulher, escraviza o homem. Porque não é mulher santa também não, tem homem também que cai no cacete também. Mulherada aí é cada sargentão que tem por aí que você não faz nem ideia. Aí você então falou aqui, né? A pessoa fala assim, não, tá vendo? Jesus falou que lá no início, aqui ó, no versículo 5, e que disse,
Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aí você vai lá em Gênesis 24, 2, 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa eu ler um pouquinho antes aqui. Deixa eu ver aqui se foi aqui, ó. Vamos ver aqui se foi realmente Deus que falou isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo do 18 ao 24. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu ia tocar num assunto aqui, mas é um assunto delicado. Nesse tempo aqui, havia o sodomismo que existe nos dias de hoje? Se é que você me entende, eu não vou puxar esse assunto. É um assunto muito delicado. Depois você lê, existia nesse tempo aqui, quando foi criado o homem e a mulher, o que está em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, depois você lê lá. Tire suas conclusões. Então para o homem foi feita uma auxiliadora. E para a auxiliadora existia um homem. Existia um sexo oposto. Bom, 19. Depois você lê Romanos 1, do versículo 18 em diante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a isso. Claro que eu não acredito nisso. Porque lá naquela região, naquela região, tinha onça pintada, que é só do Brasil. A anta, que é só do Brasil, tinha lá. Quantos animais aqui da nossa fauna tinha? Aí Adão, quer dizer que Adão está por aí dando o nome dos bichinhos ainda? O homem deu nome a todos, 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse... Olha aqui. Versículo 23 de Gênesis 2. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe. Aqui era Deus que estava falando isso aqui? É isso que eu queria achar, onde que fala que era Deus que estava falando isso aqui. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem falou isso foi Moisés. Quem falou isso foi o escritor. Porque senão estaria aqui, ó. E o Senhor disse. E Deus disse. Não. E o homem disse. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus. Então não foi Deus que falou. Gente, se eu puxar o fio desse novelo aqui, por isso que muita gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você não acredita, você não entende o evangelho eterno, quando você não entende que Deus ele é espírito, que nós somos filhos de Deus no espírito, muita gente tem virado ateu. A pessoa vira ateu, sabe por quê? Porque a pessoa que consegue interpretar um texto, ela consegue contextualizar uma situação, ela vai vendo situações que é muita fábula. Por isso que Paulo falou, não perca tempo com fábulas judaicas. Então quer dizer, se você for puxar o novelo, você vai ver que Jesus, se Jesus falou, mas o Senhor é o alfa e o ômega, o alfa e o ômega é Cristo. Quem estava naquele véu chamado Jesus de Nazaré era o alfa e o ômega.
Afinal de contas, ele disse a Filipe, Filipe, eu e o Pai somos um só. Então quer dizer, como que Jesus iria falar uma situação daquela, falando que Deus falou, que aquilo que uniu não pode? Hã? Aí você lê aqui, em Gênesis aqui, não foi Deus que falou. Deixa eu ver em outro texto, às vezes eu vou ler em outro texto aqui na Almeida Corrigida Fiel agora. Aqui, ó, na Almeida Corrigida Fiel ainda fala o nome do camarada que falou aqui ainda, ó. Aqui, ó. Gênesis capítulo 2, 23, ó. Olha aqui. E disse Adão. E aí? O silêncio toma conta da internet, da live. Olha o outro, falso profeta. Eu falso profeta, eu que sou falso profeta. Esse daí deve ser um daqueles que chega em casa e desce o rei na mulher. E fala, não, você tem que ficar comigo, você é carne da minha carne. Você... Olha aqui, no versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Versículo 25. E ambos estavam nus. Tal. Onde é aqui o... Você me chamou aqui de falso profeta? O cabecinha de minhoca. Onde é que está escrito? Só se for na sua Bíblia. Porque eu tenho quase, eu acho que só não tem o texto em alemão, tá? Mas em texto eu tenho quase, eu acho que todos os textos aqui. Aqui, ó, deixa eu pôr esse versículo aqui, no versículo 23, então. E disse Adão. Deixa eu ver se na King, como está na King James Fiel. Deixa eu mudar aqui, que eu quero colocar em vários textos aqui, que eu quero ver aqui. Vamos lá. Nas mais conhecidas, né? Na Almeida Corrigida Fiel está como e disse Adão. Na Almeida século XXI, então disse o homem. Na Almeida Revista Atualizada, disse o homem. Deixa eu ver, eu quero ver na ARC também, que eles usam muito, Almeida Revista e Corrigida. E disse Adão. Adão. Também, na Bíblia Sefer, Bíblia Hebraica Sefer. E o homem disse. Bíblia de Jerusalém. Então o homem exclamou. Tá, King James Fiel. E Adão disse. Então vem cá. Você vê como que é, gente? Aí, o que acontece? Por isso que eu falei para você. Lendo, é que eu já fiz vídeo a respeito desse Mateus 19, mas faz muito tempo. Então quando você lê essa fábula, essa história aqui, está como Jesus disse isso, aí quando você vai procurar lá no início, você vê que não foi Deus que falou coisa nenhuma. Moisés escreveu como Adão que tivesse dito. Mas Adão tinha cometido ali, antes ainda não, né? Adão logo em seguida ia praticar ali a desobediência. Ele foi omisso. Foi graças a ele a Eva, segundo as fábulas de Moisés, que entrou a transgressão na natureza carnal do homem. Aí fica aí, é o que eu falei. Aí a mulher, coitadinha, fica sendo escrava de um desgraçado, religioso maldito, blasfemador, profanador, o que despreza o Espírito da graça, despreza o que Paulo pregou. Não estou nem falando do Evangelho Eterno, que se falar do Evangelho então, do Evangelho Interno então, aí que o chicote estrala mesmo. Aí eles obrigam a mulher a ficar. Porque Deus falou. Aí você vai ver, não foi Deus que falou coisa nenhuma, foi Adão. O homem falou. O homem Adão ali que estava dando a ordem, falando que o que Deus uniu, não separa. Não foi nem isso não, né, que eu li aqui não foi nem isso não foi que Deus separa não. Cadê aqui que eu li aqui, no versículo 24. 23, 24. E disse Adão, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e serão ambos uma carne. Quem falou isso foi Adão, não foi Deus coisa nenhuma, não. Você entende, gente, como que é a situação? Há quantos séculos vem essa escravidão, hein? E aí? Há quantos séculos, há quantas gerações?
Aí vem um xaropão desse aqui, igual outro falso profeta desse aqui, e vem desmascarando ele. Pena que vídeo desse aqui não chega nem a... Ninguém assiste. E o próprio aplicativo também, de uns tempos pra cá, tá impedindo, né? Que a coisa vai para frente. Agora vamos a uma fanfarrice. Vamos a uma hipocrisia agora, hipocrisia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 16. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 16. Aos casados, no texto da Nova Almeida atualizada, NA. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos dias de Paulo, os escritos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, estavam escritos? Não. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Paulo aprendeu alguma coisa com Jesus de Nazaré? Isso aqui é igual a tal da Santa Ceia. Porque eu aprendi do Senhor o que o Senhor me disse. Jesus de Nazaré andou com... Paulo andou com... Não. Quem apareceu na estrada de Damasco foi o Cristo. Trazendo a sã doutrina. Trazendo a graça, favor merecido. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 11. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Vai prestando atenção nisso aqui, que você vai ver a hipocrisia desse negócio aqui. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. 13. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda com viver com ela, que ela não se divorcie do marido. 14. Aqui é nesse versículo que está a hipocrisia. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Porém, agora são santos. Nos dias de Paulo, sim, isso aqui, ó, perfeito. Olha aqui, Adão e Eva tinham mãe. Também queria saber isso aí, meu irmão. Queria também saber essa história aí, viu? Quem foi a mãe de Adão? Se eles foram feitos, então a mãe de Adão e Eva foi a terra. Não, de Eva não, que diz que foi o osso que tirou. Mas a mãe de Adão foi a terra, porque ele veio do pó. Olha o versículo 4 de novo. Olha aqui, gente. Veja aqui. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Calma que eu vou voltar nele, vou ler só mais 2 versículos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Olha aqui, é o checkmate, ó. Deus chamou vocês para viverem em paz. Depois vamos falar disso aqui. 16. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher, salvo da grande tribulação? Ah, então vamos voltar no versículo 14 aqui. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Agora são santos. Vem cá. Você que teve muito tempo dentro de uma religião, ou você está em uma religião. O que é pregado dentro da arapuca onde você frequenta? Vamos lá. Dízimo nunca foi dinheiro. Era o que colhia, era colhido uma vez. Eu não vou explicar o que é, vamos falar. Dízimo, lei. Batismo nas águas, lei da purificação, lei. Apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado, mas ele veio para cumprir a lei. Conforme a lei de Moisés, o filho homem, o primogênito, tal, não sei o que lá, tinha que ser apresentado. Conforme a lei de Moisés. Buscar Deus em templo. Salmo 122, versículo do 1 ao 4. Foi um mandamento, foi uma lei para a nação de Israel. Lei. Oração. Lei. Jejum.
Lei. Consagração com óleo, lei. O que mais? Altar que tem dentro desses currais, é lei. E por aí vai. Tudo, não há a partir do momento que você sai da sua casa para você ir dentro de um templo buscar, você está praticando algo da lei. Mas o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Então, como é que dentro dessas sinagogas, dessas choupanas, nos dias de hoje, nos dias de Paulo, sim. Na igreja primitiva, sim. Porque eles estavam ali desfrutando, apesar de Paulo colocar umas doutrininhas ali, mas eles estavam desfrutando do Cristo ressuscitado, do favor imerecido da graça. Agora, dentro desses arraiais por aí, dentro desses albergues chamados igreja por aí, não é só Moisés que está em pauta, a pauta deles não é só Moisés. O que eles fazem dentro dessas choupanas não é profanar. O que é profanar? Tornar impuro o puro. Eles não pisam no sangue de Cristo, no sangue que verteu da cruz. Eles não estão buscando se justificar na lei de Moisés. Eles não estão vivendo nas trevas de Moisés. Eles não estão vivendo nas maldições de Moisés. Como é que pode haver algum santo dentro dessas... Como que alguém pode ser santificado seguindo Moisés? Se Moisés é trevas, é maldição? Se o acusador dos irmãos ali, que eram os judeus, Apocalipse 12:10, foi expulso, foi aniquilado, foi destruído? Hebreus 2:14 e 15. Na morte, Jesus deu fim à morte, que era o diabo é acusador, era Moisés, eram as leis. No versículo 15 fala... Ainda livrou eles da escravidão, que por toda a vida estava naquela situação? Como que dentro dessas choupanas pode você vir falar que alguém vai ser santificado? Ah, eu conheci um camarada lá fora, eu sou santa, porque eu sou convertida ao reverendo cuscuz, dentro do templo, feijão com arroz azedo. E eu trouxe ele, agora ele é meu marido. Eu estou santificando ele porque eu sou uma santa. Quase que eu falo. Você é uma maldita, você é uma trevas, você está com o véu de Moisés, você não se converteu ainda. Aí o marido, o cara fala, não, eu sou da sinagoga do dedinho. Eu sou dizimista fiel, ofertante, faço sacrifício, conheci uma irmãzinha, uma mulher aí que ela não é crente, mas eu sou santo, eu vou santificar ela. Você vai santificar do quê? Você vai pôr a maldição na vida dessa mulher. Você vai pôr as trevas. Você está costurando aquele véu que foi rasgado de baixo a alto, de alto a baixo, colocando na cara dessa mulher. Você está a um passo de fazer essa mulher ser merecedora da sepultura 2 vezes mais, como está em Mateus 23:15. Jesus falou, fariseus hipócritas, percorre morro, viela, barraco e sinagoga para fazer um prosélito. Quando fazem, torna ele 2 vezes mais merecedores do inferno, da sepultura. O que é isso? É evangelizar? Vamos ganhar almas para Jesus? Vamos buscar as pessoas, traz para dentro dessas desgraças chamada igreja? Onde só tem maldição, só tem escravidão, só tem servidão, só tem você obrigado a dar tudo que você tem. Você é obrigado a catar latinha debaixo de chuva para cumprir voto. Lei pura. Então como que pode uma hipocrisia dessa aqui nos dias de Paulo? É o que eu falei. Isso aqui valia nos dias de Paulo. Agora nos dias de hoje, falar que vai santificar uma pessoa porque está dentro de uma porcaria chamada igreja? Um templo de fraude, de mentira, de engano? É isso que você está querendo falar? É isso que você está querendo santificar alguém? Seu perturbado, sua perturbada. Vá se converter primeiro. Se converta pelo menos à graça pregada por Paulo. Não vou nem falar evangelho eterno não, que aí é muito mocotó para você. Aí a coisa é muito profunda. Mas pelo menos saia de Moisés e vem para a graça pregada por Paulo. Assista pelo menos vídeo do Geraldo Moraes, do Elcio Jesus, do Cristiano França. Esses pregam, pelo menos pregam a graça. Eu não falo, eu não sou pregador, eu não sou ministro, eu não sou nada.
E muito menos pregador da graça, porque eu não estou no favor imerecido. Nós estamos no Evangelho Eterno, mas eu não vou nem tocar nesse assunto aqui. Saia pelo menos da religião, porque a religião é Moisés, então saia de Moisés. Aí sim, você saindo de Moisés, você pode bater no peito e falar, não, agora eu estou vivendo uma vida semelhante aos irmãos da igreja primitiva. Pelo menos isso. Porque da graça para o Evangelho Eterno é um pulinho. Agora, de Moisés para o Evangelho Eterno, aí são léguas, hein? Aí são léguas. Aí é difícil. Aí é difícil. Então vou ler de novo aqui. Porque o marido, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido não é crente, é santificado no convívio da esposa. E a esposa não é crente, é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Porém, agora são santos. O filho de um religioso nos dias de hoje, o filho de uma pessoa de dentro de uma sinagoga dessa é santo? Por isso que o mundo é a desgraça que é. Por isso que as famílias estão cada dia degringolando mais. Cada dia estão afundando mais. Hoje em dia você não vê, é difícil você ver um rapaz que quer ser um militar. Hoje é difícil você ver uma pessoa falando, não, eu quero fazer concurso público, jovens nos dias de dia, é difícil. Eu, na minha época, eu fiz ajustador mecânico, fiz Senai, eu queria fazer ferramentaria, eu passei em concurso, colégio famoso lá em Santana para fazer prótese dentária, mas aconteceu algumas coisas que eu não pude fazer. Mas a gente tinha esses desejos, hoje em dia não tem mais. Aonde é que você pode santificar o seu filho praticando Moisés? Veja aqui, ó, Gálatas 2:21. Assim disse Paulo, Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, como que você, você que me chamou de falso profeta aí, você deve ter sumido, você é um covarde, você não tem argumento. Como que pode, em cima disso aqui, de Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se você está praticando o dízimo, batismo, tudo que eu falei, diante da cruz, você não está anulando o sacrifício da cruz? Então, como que você, usando terno, como que você, usando véu, usando saiotão, suvacão cabeludo, peludo, como que você pode estar santificando a sua família, santificando o seu filho? Se você está negando uma coisa tão simples, óbvia de enxergar, que foi o sacrifício da cruz. Hã? E aí? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se você, todo primeiro domingo ou todo segundo domingo, levanta um pão e um suco, você está anunciando a morte, vamos colocar lá, que eu esqueci até de marcar aqui, vamos lá. Vamos lá, 1 Coríntios, cadê aqui? 11:26, é isso? 11:26, vamos lá. 11:26, olha aqui. Como que uma pessoa que faz uma situação dessa está querendo santificar alguém? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí, cabeça de bilunga? Quer saber o que é bilunga? Procura no dicionário. Cabecinha de bilunga, sim. Aí você vem querer falar, não vou me divorciar, não. Mesmo eu apanhando do meu marido, mesmo eu sendo humilhado pelo meu marido, eu não vou me divorciar, não, porque está escrito que o Senhor disse que aquilo que ele uniu, não foi Deus que falou, foi Adão. Acabei de ler. Aí você vai ser uma escrava, ou você vai ser um escravo, porque o seu pregador, o seu líder, o ladrão mercenário, fala para você que você não pode se divorciar porque está escrito que Deus falou. Aí eu estou te mostrando que Deus nunca falou nada disso. Aí você vem aqui, não, porque a mulher crente santifica o que não é crente. Crente? A mulher crente no quê? Crente em Moisés, crente em envelope, crente em ser amaldiçoada pelas leis de Moisés.
crente e viver todo primeiro domingo ou segundo domingo numa atitude idiota, numa atitude de fanfarrice, levantando um pedacinho de pão barato pro alto, um suco de uva do mais ralé que existe e falando isso é o corpo e o sangue de Cristo. Sendo que você vê que Cristo não ensinou ninguém a fazer isso. Os discípulos, em lugar nenhum, você vê que eles faziam isso. Ah, mas tinha o partir do pão e tal. Isso era o partir do pão, era outra coisa. Mas eles não praticaram mais a Páscoa judaica. Aí veio falar, praticando uma abominação dessa, uma profanação dessa, e veio falar que não pode se divorciar não, porque estão santificando os filhos. Aí você lê isso daqui, 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E o que ele fez? No terceiro dia, no domingo, ele não ressuscitou? E Paulo não fala lá em Romanos aqui, ó, Romanos, eu falo com base nos escritos, Romanos 6:9. Olha aqui, o que Paulo fala aqui? Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E aí? Que argumento você tem? Hein, seu hipócrita? Seu fanfarrão? Seu mercenário? Seu mentiroso? Aí vai falar que eu, que sou falso profeta? Eu não sou falso profeta, eu não sou falso mestre, porque eu não sou professor, eu sempre falei, eu não sou professor, eu não ensino ninguém, eu não prego nada, eu não sou ministro de nada, eu apenas estou lendo, estou desmascarando a religião. Olha aqui, como que alguém que está nas leis de Moisés, praticando as leis de Moisés, pode vir santificar alguém? Gálatas 3:10-13, veja o que Paulo disse. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei. E o divórcio era lei, não foi isso? Moisés não colocou lei? E aí? 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É o que eu falo sempre. Quando a cuíca roncou lá em Jerusalém, de 69 a agosto do ano 70, os judeus seguidores de Moisés faziam tudo isso, não se divorciavam, dizimavam, praticavam a Páscoa, se reuniam no dia de Pentecostes, faziam tudo que a lei mandava, eles faziam. Quase tudo, porque eles eram pecadores. Para ser perfeito, eles não podiam transgredir. Mas eles não praticavam divórcio. E o que ajudou eles quando o chicote estralou em Jerusalém? Foram mortos cerca de 1 milhão de judeus. Depois foram levados mais 1 milhão de judeus como escravo e 1 milhão passou. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Não vou nem falar o nome do camarada que mandou 6 milhões para a vala aí. Vou nem falar o nome dele para não dar confusão. Todos eles faziam isso. É justamente o que Paulo falou aqui, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, se você está preocupado com o tal do divórcio, você sendo escrava ou você sendo escravo da sua mulher, você está vivendo debaixo de um preceito da lei. Você é uma pessoa maldita. Você não tem condições de santificar nem você mesmo, quanto mais seus filhos. Quanto mais a sua companheira, quanto mais o seu companheiro. Você está nas trevas, você está nas maldições. Como que você pode santificar alguém? Hein, cara pálida? Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. São 613 itens. Se você está preocupado só, dízimo. E o dízimo não é dinheiro, o dízimo é lavoura. Só se você não é um agricultor, então você não pode dar. Então, dízimo, jejum, buscar Deus em templo e o divórcio. Aí você se preocupa com 4, 5, 6, 10, mas são 613. Aqui está falando, maldito todo aquele que não, cadê, onde foi que eu li aqui? Foi no 12? Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então não é praticando 10, 15, 20, que os judeus tentavam praticar. Você tem que praticar 613. Por isso que Jesus derramou o sangue para libertar os judeus daquilo. Porque era impossível alguém cumprir os 613 itens. Ó, um monte de coraçãozinho, gente. Vai apertando o coração aí, vai já compartilhando isso aqui, comentando, vai se inscrevendo. Pelo menos isso, né? Faça pelo menos isso, né, gente?
Tô brincando. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não, que nós não recebemos a lei. Quem recebeu a lei foi ele. Por isso que ele estava falando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, se Paulo estava falando que a lei é maldita, maldito, como que você, ô cara pálida, como que você quer vir santificar alguém, como eu li aqui agora, 1 Coríntios 7,14? Porque o marido não crente santificado, não, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Crente no quê? Nisso que eu acabei de falar, nessas maldições, nessas trevas. Tem cabimento? Por isso que o tema desse vídeo e dessa live, as contradições e hipocrisias do divórcio. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Você está entendendo? A hipocrisia, a contradição, isso aqui serve para os dias de Paulo. Isso aqui serve para os irmãos naquela época que estavam abandonando Moisés e vindo para a graça. Isso aqui serve nos escritos de Apolo, escrito aos Hebreus. Carta aos Hebreus, que foi a mesma situação. A graça pregada para os hebreus, os judeus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do poder da... Quando fala eles nos libertou, é o que eu volto a falar aqui. Isso daqui era Paulo, porque Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo era um israelita. E ele, os descendentes dele lá, os antecessores dele, que receberam as leis para cumprir. Quando fala ele nos libertou das trevas, não é nós gentios. Mas é claro que a religião está nessa situação. Mas eu não estou, né? Então isso aqui não é para mim. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, quem está no passado, quem está antes da cruz, quem está em Jesus de Nazaré e Moisés, está nas trevas. Quem está nas trevas, na escuridão, não pode clarear a vida de ninguém, não pode santificar ninguém, não pode abençoar ninguém. Você acha que um comedor de arroz, um mercenário desse que está em cima no local de sacrifício, você acha que ele lá em cima, quando ele coloca a mão na cabeça de alguém, fala assim, vem cá, vou colocar a mão na sua cabeça que eu vou te santificar, vou te consagrar. Como que ele vai consagrar você se ele está nas trevas? Se ele está pregando maldições para você? Você acha que o Deus de Espírito, aquele Deus do Evangelho Eterno, aquele Deus de Apocalipse 21:3, aquele Deus que Jesus apresentou em João 4, 23 e 24 para aquela mulher samaritana, você acha que é esse Deus que está dando inspiração para uma pessoa dessa? Vem cá, deixa eu te santificar. Deixa eu consagrar esse casamento. Deixa eu consagrar esse casal. Como? Ele está cego, ele é cego, daí ele está nas trevas. Ele está tateando. Como que um cara desse pode consagrar a vida de alguém? 2 Coríntios 3, 7 ao 9. Agora eu vou encerrar. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então aí, pronto. Para dar o checkmate, eu pergunto a você. Um religioso pode santificar outra pessoa estando junto? Não. Ele está colocando aquela outra pessoa nas trevas. Está colocando aquela outra pessoa nas maldições. E eu vou falar uma coisa, esse tema foi bom. Ó. Aqui no Tique-Tique, o coraçãozinho está 3.9K. 3.900. Foi o maior que eu já cheguei até aqui. Então, 4, bateu 4. Se eu continuar aqui mais 5 minutos, eu acho que vai passar dos 5K. Mas eu também não vou fazer isso não, porque eu tenho que ligar minha maquininha de sorvete. Agora meio-dia eu começo a vender. Tá calor em São Paulo, vamos ver se nós vendemos sorvetinho hoje. Por isso que eu não fico pedindo dinheiro para ninguém, porque graças a Deus, mesmo com 3 cirurgias na coluna, com dor, com perna fraca, caindo para lá e para cá, mas eu meio luto. Eu sou aposentado, ganho um pouquinho aqui, vendo sorvetinho, ganho um pouquinho ali e a gente vai levando. Tá bom? Então, gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Se você está passando
Se você está passando uma situação em um relacionamento, você quer ser feliz nesse relacionamento? Você é um religioso e ela não, ou os dois, sai da religião. Saia da religião e comece a desfrutar do evangelho eterno. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai ser feliz, você vai ser liberto. Mas não é você transformar a sua vida achando de uma liberdade em libertinagem. Não. Não é isso. Porque se aquilo que você planta, você colhe. Ah, não, eu vou me separar porque eu quero ser livre, porque eu quero ir pro baile do Alalaô, que eu quero ir pro carnaval, eu quero pular. Então, sabe o que vai acontecer com você se você tiver com esse pensamento? Você pode pegar uma AIDS, você pode engravidar alguém, você pode de repente levar um chumbo. Pode acontecer muitas coisas. Coisas boas não vão acontecer com você. Ah, eu vou separar porque eu quero viver livre. Não. Não é assim que funciona. Peça sabedoria ao Deus Espírito. Peça sabedoria. Deixa eu ler para você aqui. Gente, isso aqui é tão forte, é tão maravilhoso que eu vou ler João 4 para nós finalizar esse vídeo. Ó, isso daqui, ó. Tudo na vida que você quiser, faça isso aqui, ó. Eu vou ler do versículo 20, do 21, do 20 ao 24. Procure meditar sobre isso aqui. Procure meditar sobre esses escritos aqui. E você vai ter uma vida diferenciada. O seu pensamento vai ser diferenciado. Ó, João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Veio para os perdidos da casa de Israel. Porém, o Deus que ele veio para apresentar para os judeus é o Deus que nós devemos crer. É o Deus que é o Espírito. Veja aqui. João 4, 20 ao 24. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque os judeus adoravam no templo, porque foi dado um mandamento para eles, lá em Salmo 122, versículo 4, que eles, os hebreus, os israelitas, deveriam buscar Deus no templo de Jerusalém, conforme a lei. 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Olha aqui, você que busca Deus em templo, olha a cegueira que você está. Há quase 2000 anos, Jesus disse àquela mulher: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem no monte e nem no templo vocês adorarão o Pai. Olha a forma que você deve adorar. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Grave isso daqui na sua mente. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você saindo da religião, você adorando ele, não é em nome de Jesus, esquece. Em nome de Jesus foi um ensinamento para os discípulos. E aquele Jesus de Nazaré, ele não existe mais. O que está em nosso espírito é Apocalipse 21:3. É o Alfa e o Ômega, é o Cristo. É Elohim. É o Deus Espírito. Mas então, se você está num casamento nebuloso, um casamento cabuloso, essa palavra aqui no Brasil é meio diferente, meio coisado. Se você está com um casamento coisado, e você está achando que numa religião você vai estar se santificando esse casamento, porque você assiste às reuniões, você assiste a Record, sábado, meio-dia, quando passa os cãezinhos gulosos falando aquele negócio de casais lá, você acha que aquilo ali, eles pegam, só um parênteses aqui, na sinagoga deles, lá no Brás, nenhuma, né, no grandão, onde cabe 10 mil pessoas sentado, eles no sábado eles apresentam um casal, 2 casais, meia dúzia de casal. Se vocês souberem o que realmente acontece,
Ou nós não sabemos o que acontece naqueles casais. Mas vamos dizer que aquele casal ali, ó, claro que é beleza. Mas de quantos milhares de casais tem ali? Se só sentado cabe 10 mil pessoas. Aí eles trazem como testemunho um casalzinho. Estão vivendo no bem bom, casaram, estão vivendo bem. Mas tem que ver se aquilo vai ser... Até como que é? Até que dure o quê? Até que dure, esqueci. Até que dure não sei o que lá. Será que vai durar pro resto da vida deles? Aquilo ali? Então, assim dá-se a entender nesse vídeo aqui, nessa live aqui. Entende-se que um religioso, ele não tem condições de santificar ninguém, nem o seu par, e muito menos santificar os seus filhos. Não tem condições. Porque o que está na vida desses casais são trevas, são maldições. São profanações, são menosprezo. O que está exatamente em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui para você ler. Olha aqui. Exatamente isso é o que acontece na vida das pessoas que estão na religião. Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra passagem muito importante de você guardar isso aqui. Outra passagem muito importante. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou. Pisou o sangue de Cristo. Pisou o sangue. É voltar a praticar as obras diante da cruz. Ou seja, uma metáfora. Você está, uma análise hipotética, você está voltando a quase 2000 anos atrás, e você com sapato, com chinelo, você está pisando naquela poça de sangue que ficou ao pé daquela cruz. Voltando à prática do passado, de Moisés. Olha aqui, o que o escritor de Hebreus. Profanou o sangue. O que é profanar? É tornar impuro aquilo que é... Olha, bateu 6K, hein, gente? Que coisa, hein? Profanou. O que é profanar? É tornar impuro algo puro. Então o sangue que verteu da cruz, puro. Quando vem praticar obras de Moisés, dízimo, batismo, buscar Deus em templo, jejum, óleo na cabeça, está fazendo o quê? Está tornando impuro aquele sacrifício, está tornando puro as maldições de Moisés. E aqui, insultou o Espírito da graça. Onde é que o Espírito da graça aparece nos 66 livros da Bíblia? De Romanos a Filemão, 13 epístolas de Paulo. 13 epístolas paulinas. O livro de Hebreus foi escrito por Apolo. Com 100% de certeza não foi Paulo. Mas você pode até pôr outro. Barnabé, Lucas, mas o candidato mais forte de ter escrito a carta aos Hebreus foi Apolo. Então, Apolo estava falando aqui, quem é que insultava o Espírito da graça? Aqueles que açoitavam Paulo, aqueles que eram contra as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Eram esses que estavam insultando o Espírito da graça. Olha que sabedoria desse homem aqui. E não é justamente o que esses religiosos fazem? Principalmente os que usam a Bíblia. Nenhuma religião presta, nenhuma. Mas os piores são os que têm a bússola na mão. Os que têm um norte para seguir que não seguem. Então os que têm a Bíblia na mão são os mais profanadores. São os mais imundos. Os que usam a Bíblia e não faz o que a Bíblia ensina. Eles buscam obras diante da cruz. Então todos que buscam a obra diante da cruz está nessa situação de Hebreus 10, versículo 29. Tá bom? Então eu vou encerrar agradecendo demais a participação. Hoje, pela primeira vez, batemos esse tanto de gente aí. Um coraçãozinho aí, não sei se... O que não sei? Eu não sei muito bem o que vale isso. 6.1K
Eu não sei o que vale isso, aparece um desenho de um coraçãozinho. Mas tudo bem. Maria, então foi para você isso daí. Outra pessoa, se tiver interesse, só entrar aqui. Deixa eu ver esse negócio aqui, peraí. Pessoa que tiver, quiser que eu comente a respeito de algum assunto, é só colocar, ou escrever aí e... eu quero saber sobre isso aqui, sobre aquilo, e a gente, se tiver um tempinho, a gente vai fazendo. Às vezes faz um vídeo longo, às vezes faz um vídeo de 1 minuto, depende da situação. É que essa situação de divórcio é uma situação muito complicada, né? Então tem que ser uma coisa, não tem como você fazer uma coisa de 1 minuto, 2 minutos. Não tem nem como você explicar isso num textinho ali de algumas palavras, não tem nem como, né? Tem que falar mesmo, tá bom? Então, o que eu peço é que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Tchau!